Olá, meus amados, eu sou o irmão José, sou da Fraternidade São João Paulo II e hoje vim falar um pouquinho para vocês sobre vocação. Para tratar um pouco sobre esse assunto, quero ler uma passagem para vocês que está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, eu costumo dizer que a nossa vocação, ela não nasce quando nós estamos já velhos ou quando nós nos encontramos com Deus, não. A nossa vocação, ela nasce no momento em que o Senhor nos cria, no momento em que o Senhor nos faz. Quando Deus nos criou e ali naquele momento em que Ele nos cria, Ele nos ama, Ele já prepara para nós uma história, Ele já prepara para nós uma vocação. E Ele já nos faz esse chamado. Isso é tão verdade que em muitos momentos da sua vida você deve ter pensado consigo mesmo: para que foi que eu nasci? Qual é o sentido da minha vida? Para que eu fui feito? Por que o Senhor me criou? A resposta para essa pergunta está justamente na sua vocação. Abraão já era um homem velho, como nós já conhecemos essa passagem, já era um homem vivido e talvez, mesmo sendo um homem velho, ele nunca havia ouvido a voz de Deus. E na velhice dele, ele ouve o chamado de Deus, um chamado que o Senhor já havia preparado para ele. E o Senhor Deus diz para ele: olha, Abraão, sai da sua terra, ou seja, sai do seu comodismo, sai da sua zona de conforto e vai para onde eu te mandar. Vai para um lugar onde eu escolhi para você, um lugar onde eu vou fazer com que a sua vida prospere. Eu vou fazer com que a sua vida seja uma vida que abençoe outras famílias, uma vida que abençoe outros lugares. Quando nós lemos essa passagem, nós entendemos que o Senhor, Ele não nos preparou para coisas pequenas. O Senhor não nos fez para vivermos coisas pequenas, mas nos fez para que nós possamos viver coisas grandes. O chamado que o Senhor Deus tem para nós não é algo pequeno, meus amados. Não é algo que se limita a coisas pequenas, mas é algo que vai além dos nossos limites, além das nossas fraquezas. É algo que nos leva além, que nos faz transmitir essa mensagem de amor, essa mensagem que Deus quer transmitir para as outras pessoas. Quando eu leio essa passagem, eu me faço recordar também da vocação de Saulo. Saulo, que era um homem estudado, era um homem que tinha um cargo muito bom, tinha ali a sua zona de conforto, mas que ainda não havia se encontrado com Deus. E no momento em que ele se encontra com Deus, o Senhor faz um chamado para ele. O mesmo chamado que ele faz para Abraão: sai da sua terra, sai do seu local, sai do seu ofício, daquilo que você faz, ou seja, persegue os cristãos. E sai da sua terra para você poder vir e viver a vocação, a história que eu preparei para você. Nós sabemos que Saulo, depois que se encontra com Jesus, depois que se encontra com Deus, ele já não encontra mais o sentido da vida dele nos estudos, ele já não encontra mais o sentido da vida dele em perseguir aqueles que eram contrários à sua religião. Mas ele encontra o sentido dele em anunciar para as outras pessoas o Deus que um dia ele se encontrou. Meu amado, a sua vocação é algo precioso para Deus. É algo que pode mudar a sua vida. O Senhor te chama. O Senhor te chama a viver uma nova história. O Senhor te chama a viver um novo plano. Mas para que isso aconteça é necessário que você ouça essa voz de Deus. É necessário que você ouça os ecos do chamado de Deus. Por quê? Porque o seu chamado não foi feito agora. Já com 20 anos, com 18 anos, eu não sei qual é a idade que você tem. Mas o seu chamado não foi feito agora. Ele foi feito no momento em que Deus te criou. E agora você tem ouvido o chamado de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus. Porque você tem ouvido esses ecos da sua vocação. E hoje você é chamado, assim como Abraão, assim como Paulo, a se entregar a Deus, a se abandonar na esperança de Deus, a se abandonar naquilo que Deus tem para você. Porque, meus amados, como nós já conhecemos na Bíblia, todos aqueles que se entregaram, todos aqueles que se abandonaram ao chamado de Deus, essas pessoas, elas foram felizes e você também é chamado a ser feliz. O que é o eco do chamado de Deus? Quando Deus nos criou, Ele fez um chamado para cada um de nós. Ele te fez um chamado, Ele preparou uma vocação para você. E o que são esses ecos? Esse chamado, ele já existe dentro de você,
Porém, agora, quando você se torna um pouco mais velho, quando você se encontra com o nosso Senhor, você começa a ouvir esses ecos. É resposta daquele chamado que o Senhor fez quando Ele te criou, quando Ele te amou, quando Ele preparou uma história, um plano para você. Mas para que isso aconteça, é necessário que você se entregue, é necessário que você se abandone. Quero lembrar aqui também a figura de Nossa Senhora, a figura da Virgem Maria, que era uma mulher que já tinha planos traçados, era uma mulher que já estava prometida em casamento. Ou seja, já estava tudo certo na vida dela, ela ia se casar, ela ia ter o marido dela, mas o Senhor foi ao encontro dela e fez uma proposta a ela. Propôs que ela fosse a mãe do Filho de Deus. A resposta de Nossa Senhora foi imediata. Ela não ficou pensando nos planos que ela tinha feito, ela não ficou pensando naquilo que ela tinha planejado, não. Ela pensou na vontade de Deus e se abandonou. A resposta dela foi imediata. Quando o anjo diz para ela, você será a mãe do Filho de Deus, ela simplesmente diz, faça-se em mim, segundo a sua palavra, faça-se em mim a vontade de Deus, porque ela já entendia que a felicidade verdadeira, a felicidade plena não estavam mais em seguir os planos que ela havia traçado, mas estavam nos planos que Deus tinha para a vida dela. Meu amado, que a sua vida seja assim também. Quando você ouvir esse eco, quando você ouvir esse chamado de Deus, você também seja capaz de imediatamente corresponder a esse chamado, porque é ali que se encontra a verdadeira felicidade. Deus abençoe vocês e que Ele possa derramar sobre vocês essa graça de ter a coragem de se abandonar e se entregar ao chamado de Deus. Deus abençoe vocês.